E aí, tudo certo? Com certeza, o termo precatório já apareceu por aí, mas na prática, o que ele significa? Pois bem, hoje a gente vai desvendar de uma vez por todas o que acontece depois que alguém ganha um processo contra o governo. Vamos entender como funciona essa, digamos, promessa de pagamento oficial que o Estado emite. Bora lá? Imagina a cena. A pessoa ou a empresa vai à justiça, enfrenta todo o processo e no final a sentença é favorável. Vitória! Mas, e aí? Como é que esse dinheiro, que é um direito reconhecido, finalmente chega no bolso de quem ganhou? É exatamente essa jornada que a gente vai mapear junto agora. E para ninguém se perder no caminho, tá aqui o nosso roteiro. Primeiro, o básico. O que é um precatório? Depois, por que o pagamento demora tanto? A gente vai ver também quem fura a fila, descobrir que dá para transformar essa dívida em dinheiro e, por fim, entender um negócio chamado encontro de contas. Então vamos lá. Primeira parte. Para entender todo o sistema, a gente precisa começar pela peça central. Afinal de contas, o que é um precatório? Pensa assim, ó, o precatório é um documento super formal. É uma ordem do juiz que bate na mesa e diz: governo, a causa acabou, não tem mais recurso, agora pague essa quantia. Não é um favor, é uma determinação judicial, a oficialização de que o Estado tem uma dívida para quitar. Ok, agora que a gente já sabe o que é, vamos pro ponto que mais causa ansiedade: a espera. Porque receber um precatório não é algo que acontece da noite para o dia. A resposta para isso está toda na forma como o governo organiza o seu orçamento. A regra de ouro aqui, que veio lá com a Emenda Constitucional 62 de 2009, é a fila. Simples assim. É o famoso quem chegou primeiro bebe água limpa. A data exata em que o precatório é apresentado lá no tribunal é o que vai definir a posição de cada um nessa longa espera. E como funciona esse calendário? É assim. Se um precatório é apresentado até o dia 1º de julho de um ano, ele consegue entrar na proposta de orçamento do ano seguinte. E o pagamento? Bem, ele deve acontecer até o final desse ano seguinte. Fazendo as contas, isso já dá, no mínimo, uma espera de 1 ano e meio. Só que, como em quase toda a regra, aqui também tem exceções bem importantes. Aquela fila cronológica não é uma verdade absoluta, não. Vamos ver agora quem tem o direito de passar na frente e receber antes. Na prática, é como se existissem duas filas lado a lado. A fila comum, que segue a ordem de chegada, e a fila prioritária. Essa fila prioritária é para pessoas com mais de 60 anos ou que tenham alguma doença grave e que estão esperando por precatórios de natureza alimentícia, tipo salários, pensões, essas coisas. Elas recebem uma parte do valor antes e o que sobrar volta para a fila comum. Ah, e um ponto importantíssimo. Se o valor que o governo deve é considerado de pequeno valor, e esse teto muda para cada município, estado e para a União, aí a história é outra. O pagamento não passa por precatório. Ele segue um caminho bem mais rápido, chamado requisição de pequeno valor, a famosa RPV. Beleza, vamos mudar um pouco o jeito de olhar para isso. E se essa longa espera pudesse ser contornada? É aqui que a coisa fica bem interessante. Porque um precatório não é só uma promessa de pagamento. Ele é, na verdade, um ativo financeiro. Quem tem um precatório tem, na verdade, algumas cartas na manga. A primeira opção, claro, é a mais óbvia: esperar na fila. A segunda opção é vender esse precatório para outra pessoa ou empresa, um processo chamado de cessão de crédito. O dinheiro entra na hora, mas com um certo deságio, um desconto. E tem mais: é possível usar o precatório para comprar imóveis públicos daquele mesmo governo que está devendo. Agora vamos entrar numa parte um pouco mais técnica, mas que é fundamental entender. O governo deve um valor, certo? Mas e se a pessoa que vai receber também tiver alguma dívida com o governo? É aí que entra a tal da compensação, o famoso encontro de contas. A lógica é bem direta. Antes de liberar o pagamento do precatório, o poder público dá uma olhada para ver se o credor tem alguma dívida em aberto com ele, tipo um imposto atrasado. Se tiver, esse valor pode ser abatido direto do montante que a pessoa ia receber. Mas calma, isso não acontece de qualquer jeito, de forma arbitrária. Existe todo um rito a ser seguido. A Fazenda Pública é chamada para dizer se existem débitos. Depois, o credor tem um prazo para se defender, para se manifestar. Aí o juiz decide. E mesmo depois da decisão ainda cabe recurso. É um processo com direito de defesa garantido. Só que aqui, nesse ponto, aconteceu uma verdadeira virada de jogo. O Supremo Tribunal Federal, o STF, numa decisão super importante, falou: opa, peraí. Eles julgaram que essa compensação obrigatória era inconstitucional.
Por quê? Porque feria o direito do credor de receber na íntegra aquilo que a justiça já tinha decidido. Essa decisão devolveu um poder enorme para quem tem o direito de receber. Então, o ponto crucial que fica é este: a compensação não é mais uma coisa automática imposta. O titular do precatório pode ir à justiça e brigar para que o pagamento seja feito por inteiro, sem esse abatimento forçado. É um direito conquistado e que todo mundo precisa saber que existe. Então, resumindo a ópera, quem tem um precatório em mãos não precisa ser um mero espectador nessa história. Pode esperar na fila, sim, mas também pode vender, pode usar para comprar imóveis ou até mesmo negociar com o governo sobre as próprias dívidas. Conhecer essas opções é o que transforma uma longa espera em uma estratégia. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Esse sistema de precatórios, com toda essa complexidade de filas, prioridades, compensações, ele é a maneira mais justa de organizar as dívidas do Estado? Ou será que é uma burocracia que, no fim das contas, acaba penalizando quem já teve seu direito reconhecido pela justiça? A discussão, com certeza, ainda vai longe.